E aí, galera, beleza? Professor Sérgio aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 48 do Tópicos de Física 3, edição 2020, certo? Então, vou dar uma lida na questão e depois a gente resolve. Bom, então a questão da OBF, questão relativamente simples, mas bem interessante. Então, vamos lá. Os corpos A e B de massas mzinho e mzão, respectivamente, estão atados por uma corda que passa por duas roldanas. O corpo A está carregado com a carga mais Q e sofre a ação de uma outra carga menos Q, que se encontra a uma distância D. Nessa situação, todo o sistema encontra-se em equilíbrio. Se as massas A e B quadruplicarem, qual deve ser a nova distância entre as cargas para que o sistema fique em equilíbrio? Considere desprezíveis a massa da corda e o atrito nas roldanas. Bom, então aqui é o seguinte: a gente tem essa situação aqui, né? Onde você tem esse sistema, aí você tem a massa B aqui, essa esfera B, a massa do A, esfera A e essa esfera aqui embaixo que é o C. Então, esse tá tudo em equilíbrio aqui, né? O sistema está em equilíbrio. Então, você tem essa distância. Primeiro, a gente tem que descobrir essa distância em função das outras variáveis, né? Para a gente saber qual vai ser a nova distância. Então, eu vou chamar essa distância D aqui, né? Eu quero saber quanto é que vale D', que vai ser a nova distância em função de D. Então, eu quero saber quanto é que vale esse D em função das outras variáveis, né? Depois eu vou descobrir quanto é que vale D', vai ser a nova distância em função de D, né? Certo? Então, vamos só apagar aqui. Então, vamos lá. Quem é que está agindo sobre essa esfera A, sobre essa massa A? Então, vamos lá. Eu tenho uma determinada força elétrica que está agindo aqui sobre o ar, então a força elétrica, e tenho o peso de ar, né? Então a força elétrica e o peso de ar. E também a tração que está agindo sobre o ar. Então eu tenho uma determinada tração aqui. Como o sistema está em equilíbrio, então eu tenho que força elétrica mais o peso de ar tem que ser igual à tração, né? As forças que estão para baixo vai ser igual à força aqui que está para cima, já que está em equilíbrio, né? Então, só que eu tenho que, nessa esfera B, eu tenho a tração agindo sobre ele. Como é a mesma corda, vai ser a mesma tração, né? E eu tenho também o peso de B, certo? Que é a tração, e aqui em vermelho vai ser o peso de B, certo? Então, eu tenho que a tração vai ser igual a peso de B. Então, basta substituir aqui, né? Então, força elétrica é igual a tração menos o peso de A e, logo, força elétrica é igual a peso de B menos peso de A, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a lei de Coulomb para determinar a distância em função das outras variáveis, né? Então vamos lá. Força elétrica, ou então o módulo da força elétrica, né? É igual a K. Como as duas cargas são Q, né? Como eu quero encontrar o módulo, né? Então eu tenho duas cargas Q, né? Então fica K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, certo? É essa distância aqui, D. Então, isso vai ser igual a peso de B, que é Mzão vezes G, menos peso de A, Mzinho vezes G. Certo? Então, eu tenho que D, D ao quadrado vai ser igual a KQ ao quadrado sobre. Aí,
esse mzão vezes g menos mzinho vezes g, eu passo para o outro lado da equação, dividindo, e eu vou colocar o g em evidência. Então, fica mzão menos mzinho vezes g. Então, eu vou deixar assim, não vou tirar a raiz não, porque vai facilitar, né, as contas assim. Então, eu tenho essa equação aqui. Agora, a gente vai ter que encontrar quanto é que vale o d', né? Quero saber quanto é que vale d' em função de d. Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Imaginando uma nova situação, onde as massas de A e B se quadrupliquem, certo? Então, se a massa de A e B vai quadruplicar, a gente vai fazer a mesma análise aqui que a gente fez aqui em cima, né? Só que a gente vai ter o seguinte, né? Força elétrica vai ser igual a 4 vezes mzão menos 4 vezes mzinho, desculpa, 4 vezes mzão vezes g menos 4 vezes mzinho vezes g. Eu estou fazendo a mesma análise que eu tinha feito aqui em cima, né? Então, estou fazendo a mesma análise que eu tinha feito aqui em cima. Então, eu tenho que K Q ao quadrado, as cargas continuam as mesmas, né? Vezes D' ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 4 vezes mzão menos mzinho vezes g. Então, eu tenho que D' ao quadrado é igual a K Q ao quadrado sobre 4 vezes mzão menos mzinho vezes g. Só que esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui não é justamente o d ao quadrado, né? Então, esse aqui que eu coloquei de laranja é exatamente d ao quadrado. Então, a gente tem que d' ao quadrado vai ser igual a d ao quadrado sobre 4. Logo, d', tirando a raiz, né, dos dois lados, vai ser igual a d sobre 2. E é exatamente esse resultado que a gente quer encontrar, né? Quanto é que vale d' em função de d. Então, d' é igual a d sobre 2. Resposta item B, certo? Então é isso, galera. Esse foi o resultado que a gente encontrou, item B, certo? Então é isso. Até a próxima.